Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco da história da Bíblia, principalmente se tratando do Novo Testamento. Bom, os cristãos, principalmente denominados evangélicos, eles têm a sua fé, o seu estilo de vida, os seus costumes e toda a sua tradição pautada na Bíblia. Um livro composto por mais de 40 autores, num período de aproximadamente 1.600 anos, que vai desde o século XV a.C. até o primeiro século depois de Cristo. Mas bem, se nós temos a nossa fé, os nossos costumes, a nossa diretriz de vida baseada neste livro, como nós não conhecemos a origem dele, como nós não conhecemos a história de como ele chegou até nós? Fato é de que a Bíblia não caiu do céu com capa e zíper. Então, neste vídeo de hoje, eu vou estar tratando alguns aspectos de como chegou até nós, como foram os processos e também tratar alguns assuntos polêmicos que são levantados por principalmente ateus para tirar a veracidade das Escrituras. Nós temos um conceito muito interessante que é chamado de cânon. O cânon ele significa vara de medir ou régua de medir. E neste quesito, quando nós queremos considerar, historicamente falando, um livro sagrado, inspirado por Deus ou não, este livro ele teria que entrar nesta lista de livros inspirados, que seria o cânon. O cânon seria um critério, tipo, este livro ele atende a certas medidas, este livro ele se enquadra em tais aspectos, então ele é inspirado. Por que isso? Porque na antiguidade, principalmente no Antigo Testamento, surgiram muitos livros chamados apócrifos. Temos também da Bíblia Católica, deuterocanônicos, que são, se eu não me engano, 7 livros a mais, 6 ou 7 livros. E nós precisamos de um consenso. Por que muitos livros entraram e muitos não? Alguns estimam aí que escreveram cerca de dezenas de evangelhos. Evangelho segundo Pedro, Evangelho segundo Tiago, Apocalipse de Paulo. Mas por que será que esses livros não entraram e a Bíblia que nós temos hoje, a protestante, tem apenas 66 livros? Bom, nós temos alguns critérios, e se tratando de critérios judaicos, que aqui eu estou falando de Antigo Testamento, nós temos algumas coisas bem interessantes que eu anotei aqui. Para poder ser considerado um livro inspirado por Deus, nós temos, primeiramente, esse livro ele tem que ser composto em hebraico. No caso do Antigo Testamento, nós temos uma exceção em Esdras e Daniel, se eu não me engano, que ali é composto em aramaico. Algumas exceções que eu vou estar postando aí para vocês. Um segundo critério bem interessante para um livro do Antigo Testamento ser considerado inspirado por Deus, os seus escritos precisam ter um dos grandes temas religiosos judaicos, que no caso seriam a eleição ou a aliança. Se não tivesse algum assunto relacionado a isso, entraria numa dificuldade aí de ser considerado algo sagrado. Bom, no critério do Novo Testamento nós temos alguns fatos, alguns pontos interessantes. O primeiro seria, este livro ele é escrito por um apóstolo de Cristo, ou seja, um dos 12, ou é escrito indiretamente. Exemplo, nós temos, por exemplo, Marcos. Marcos ele não foi um discípulo direto de Jesus e ele escreveu um evangelho, mas Marcos foi, se eu não me engano, seguidor de Pedro. Nós temos também Lucas. Lucas não foi um discípulo direto de Cristo, porém Lucas foi ali praticamente um discípulo do apóstolo Paulo, conhecido como médico amado. Outro critério interessante os apóstolos que estavam vivos na época da redação deste livro, eles aprovavam este conteúdo. Nós vemos isso, por exemplo, Pedro aprovando os escritos de Paulo e tendo eles como inspirados, no caso as suas epístolas. Ele fala isso, se eu não me engano, acho que em uma das suas duas cartas, eu não lembro se é em 1 ou 2 Pedro, mas ele afirma isso, que os escritos de Paulo são tomados como inspirados pela igreja. Outra coisa interessante, para um livro ser considerado inspirado, ele tinha uma teologia harmônica com o restante das escrituras, principalmente as do Antigo Testamento. Exemplo, se esse livro ele apresentasse alguma doutrina estranha às escrituras, principalmente a aliança, enfim, ele já seria posto como duvidoso. Então eles são alguns critérios que foram usados nos concílios, porque os concílios que trataram da formação do cânon
Na verdade, de bater o martelo ali para definir que aqueles eram livros considerados pela igreja foram os concílios de Cartago e Éfeso, que aconteceram ali em 393 e 397 depois de Cristo. Mas ali nós já temos listas dos 27 livros do Novo Testamento, por exemplo, bem antes disso. Nós temos ali, por exemplo, o Cânon Muratoriano, que data do ano 170 depois de Cristo, e ele contém ali os principais livros, exceto, se eu não me engano, Hebreus, por ter autoria duvidosa, ninguém sabe quem é o autor de Hebreus ao certo. E um fato que é interessante de eu lembrar aqui a vocês é que muitos falam, mas a Bíblia não existia na época de Jesus. Não existia, entre aspas. Os contemporâneos de Jesus, ou os apóstolos, eles usavam uma escritura que era conhecida como Septuaginta. A Septuaginta ela é uma tradução das escrituras judaicas, que foi feita aproximadamente ali no século III a.C., com ali o domínio de Alexandre o Grande, querendo expandir a cultura helênica, ou seja, a cultura grega. Então a língua grega ela ficaria ali muito influente neste território. Então eles usavam essa escritura. Jesus mesmo, nos evangelhos ali em Mateus, ele vai citar uma passagem ali sobre o casamento, ele vai citar lá Adão e Eva. E muitas partes do Novo Testamento são citações diretas do Antigo Testamento, confirmando a escritura. A escritura, ela tem este fato muito interessante, porque ela deve se autoconfirmar. E uma coisa bem assim que nós temos que destacar para um livro também ser considerado inspirado por Deus, do Novo Testamento, ele tem que afirmar o Antigo, ele não pode contradizer o Antigo.